Bom dia a todos. Então, hoje é o dia em que nós vamos finalmente falar sobre a esperada terapêutica farmacológica ao TDAH, que realmente é o mais importante, responde por 80% da melhora, sem a qual não há possibilidade de tratar o TDAH adequadamente. Então, talvez eu me estenda um pouco mais, mas vale a pena. Na próxima aula, eu vou falar sobre as comorbidades. Vou falar sobre mecanismos adjuvantes que podem ajudar em cerca de 20% e uma pequena surpresa no final, na última aula do curso para leigos. Bom, na terapêutica farmacológica, nós temos medicações estimulantes e não estimulantes. Essa é a primeira divisão. No Brasil, nós basicamente só temos estimulantes, porque a única medicação não estimulante é a atensina, que é a clonidina, mas que não se usa diariamente para o TDAH. É uma medicação que dá sono, diminui a frequência cardíaca e, por diminuir a frequência cardíaca, reduz a atividade mental. É o que eu sempre falo para os alunos. O cérebro é um órgão que não é independente do corpo. O cérebro é o corpo e vice-versa, tá? Bom, com essa parte, vamos para as medicações estimulantes. No começo, há 30 anos atrás, quando não se fazia o diagnóstico de TDAH, ou se fazia muito pouco, usava-se a Ritalina, que é uma metanfetamina, chama-se metilfenidato, tá? Era uma metanfetamina de ação curta, eu chamo de shot, porque ela dura cerca de 2 horas, o efeito, e o paciente tinha que tomar 5, 6 vezes por dia. Era impossível, né? Depois veio a Ritalina LA. A Ritalina LA, ela tem uma duração maior de 8 horas e pode ser usada eventualmente 2 vezes ao dia, mas normalmente é usada uma vez ao dia. Ela é usada em crianças dos 7 até mais ou menos os 12, 13 anos, né? Ah, mas e antes? Olha, antes a gente não faz diagnóstico de TDAH, tá? A gente só observa. Em casos excepcionais, onde o TDAH está causando um estrago brutal na família, entre os 5 e os 7 anos, é possível indicar um antipsicótico ou até mesmo um estimulante como a Ritalina. Mas aí é uma necessidade muito especial, que traria um estrago maior e muito maior ao paciente e aos pais se não introduzíssemos a medicação, tá? Então, a partir dos 7 anos, feito o diagnóstico, que nós já falamos extensamente aqui, a medicação usada é a Ritalina LA. Se usa, então, antes de ir para a escola, né? Meia hora antes. Ela demora cerca de 40 minutos para começar a fazer efeito. É uma medicação boa, com bons efeitos. O TDAH, dentro das doenças neuropsiquiátricas, é uma doença ótima de se tratar, tem um efeito fabuloso das medicações, então, no entanto, é desastrosa se não for tratada. O TDAH não tratado pode causar até 10 anos a menos de vida aos indivíduos não tratados, né? Então, é preciso fazer o diagnóstico precoce para que aquelas relações sociais, profissionais não fiquem calcificadas e o indivíduo se desenvolva, tenha uma vida mais plena, tá? O cérebro fica basicamente normal. Bom, até os 7 e 12 anos usamos então a Ritalina LA, de duração mais prolongada. Dos 12 aos 16, 17, existe o Concerta. O Concerta também é um metilfenidato, mas ele é liberado de forma mais lenta, num mecanismo extremamente engenhoso.
onde a cápsula absorve o plasma do sangue e vai liberando aos poucos em 2 compartimentos. Os engenheiros gostam de estudar isso, né? Então, é uma medicação um pouco mais fraca, tá? Mas que tem bons efeitos também. E a vantagem é que dura 12 horas o efeito. Então, você com certeza só vai tomar uma vez ao dia, senão não vai perder o sono à noite. Os estimulantes, eles, como efeito colateral principal, eles têm a perda, do apetite, né? E podem acelerar o coração, podem acelerar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Dos 18 anos em diante, normalmente a gente já usa o Venvance, que é a lisdexanfetamina. Lis de lisina, que é um aminoácido grudado à anfetamina, ligado à anfetamina, e dex porque ele está girado para a direita. E também é um mecanismo super engenhoso, porque esse aminoácido, à medida que ele vai se desligando da molécula de, de dexanfetamina, ele vai fazendo efeito. A dexanfetamina penetra no sistema nervoso central e age no receptor dopaminérgico, né? Espera aí que apagou a luz aqui. Não entendi. Bom, apagou. Fazer o quê? Então, usamos a lisdexanfetamina, que é a medicação mais poderosa, é a medicação, sem dúvida, mais efetiva. Existem outras formas nos Estados Unidos, PET, diversas formas que podem ser usadas. E existem em outros países a atomoxetina, que é uma medicação não estimulante, que serve também muito bem ao TDAH, é um antidepressivo com ação noradrenérgica, mas que não tem no Brasil, tá? Eu não entendo por quê, porque ela não é uma medicação nociva, tá? A outra medicação que não tem no Brasil é a guanfacina, um antihipertensivo que também tem efeito para o TDAH. Então esqueçam isso, só tem realmente a clonidina, que é a tensina, né? Então, o Venvance, ele faz efeito na hora, em cerca de 2 dias o paciente já fica melhor, menos até, no mesmo dia você já consegue ver efeitos, e é uma medicação que tem 2 fases, ao meu ver, tá? Ela tem a primeira fase em que o paciente ele se sente melhor, ele se sente mais seguro, ele se sente com mais plenitude, ele consegue controlar os sintomas, ter menor oscilação emocional, consegue reagir menos, consegue pensar antes de agir, né? Consegue planejar melhor e executar, né? E tem a segunda etapa. A segunda etapa é o quê? Você tira um cérebro quadrado, que está no molde quadrado, e coloca um cérebro redondo. Então, esse cérebro redondo, nesse lugar quadrado, ele vai se readaptar. Por quê? Porque aquele paciente ele formou relações ao longo da vida, principalmente o adulto, relacionadas ao TDAH, defensivas, tá? Que ele poderia ter realizado muito melhor, tanto do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional, né? Isso não significa que ele vai separar da mulher ou do marido, não é isso, tá? Ele vai só otimizar o comportamento e o que ele tem. Então, existe essa fase com microtraumas, mas é uma fase muito boa também de desenvolvimento. Ok? Acho que eu falei tudo de medicações. Assim, tem como antidepressivos, eu já vou adiantar aqui como comorbidade, o que nós mais usamos para o TDAH é a venlafaxina, tá? É um antidepressivo noradrenérgico e que tem uma ação melhor para o TDAH. Na próxima, na próxima aula, que é a última, nós falaremos sobre comorbidades, o tratamento dessas comorbidades
e possivelmente o que vem por aí. E a surpresa no final. Tá bom? Até semana que vem. Um abraço a todos.